Então você veio. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo à aula Como Resetar o Seu Corpo e a Sua Mente. Agradeço a sua atenção, o seu prestígio e o seu tempo. Hoje em dia, essas coisas estão escassas. E se você está aqui, é porque de alguma forma você confia em mim. Eu vou fazer valer o seu tempo. Pode ficar em paz. E eu te garanto que você não vai se arrepender de estar aqui hoje. Isso vai ser um investimento na sua vida. Eu já andei avisando há uns dias atrás que talvez essa aula confronte algumas verdades que você tem em pedestais. Vamos quebrar esses pedestais hoje, se eles existirem. Afinal de contas, se você está aqui, tem alguma coisa na sua vida, no seu corpo, na sua saúde que está te incomodando. Tenho quase certeza disso. E você está aqui para aprender. E é o que eu sempre digo, eu não minto para você. Tenho uma imensa responsabilidade com as informações que eu passo por aí. Até porque eu já fui vítima de informações falsas, de informações manipuladas. É tudo que eu não desejo fazer com a minha palavra. Então pode se tranquilizar que o que sair da minha boca é a mais pura verdade. Pelo menos para mim. Se algum dia eu descobrir que não é verdade, eu serei a primeira a te contar. Como de costume, por favor, sente-se confortavelmente, porque essa aula vai ser um pouco longa. Talvez você já me conheça um pouquinho das minhas redes sociais, dos meus materiais, dos meus vídeos, mas acredito que vale a pena eu me apresentar novamente e eu falar um pouquinho da minha história para você também pegar mais confiança. Meu nome é Amanda Guérios e desde muito cedo eu tenho uma conexão fortíssima com o corpo. Além de ser uma amante do corpo humano e da biologia de modo geral, esse fascínio virou profissão. Sou formada em educação física, especializada em treinamento de força e hipertrofia. Tenho uma vasta carreira como atleta de natação, desde os 8 anos de idade, enfiada em piscinas, Brasil e mundo afora. Também tive uma breve carreira no mundo do fisiculturismo, mas um marco importante na minha história com o corpo foi aos 18 anos de idade. E por que aos 18 anos, Amanda? Com 18 anos de idade, eu descobri o que algumas pessoas passam uma vida sem saber que existe. A conexão do nosso corpo e da transformação do corpo através da alimentação. Com 18 anos eu fiz minha primeira dieta, acompanhada por uma nutricionista esportiva na época. Independente de ter sido uma experiência um pouco traumática, uma experiência ruim, ela foi um marco na minha vida. Ali eu descobri que não bastava somente o pilar atividade física, treinamento, para que o corpo realmente começasse a mudar. O que me fascinou na minha primeira dieta foi justamente que ao levar a sério como eu levei, eu emagreci bastante. Muito mesmo, para uma garota de 18 anos. Muitas pessoas perceberam uma mudança brutal no meu corpo, e aquilo, apesar de ter sido um sofrimento, porque eu me privei muito, me veio mais uma parte de fascínio, do poder do alimento no nosso organismo. Então, sim, você já deve ter concluído a essa altura do campeonato que não tem como você modificar o seu corpo de forma pontual, visível, sem o auxílio dos alimentos. E volto a dizer, eu descobri isso muito cedo. Essa primeira dieta foi um start na minha vida para eu começar a entender os pilares do emagrecimento, mas teve outra coisa que me fez entender muito bem os outros pilares que envolvem o emagrecimento, que foi a minha saúde. Aos 19 anos, eu descobri que tinha ovários policísticos. E dos meus 19 até muito tempo para frente, eu ouvia muito a palavra resistência insulínica e que isso poderia gerar uma engorda na mulher, que a mulher poderia engordar por ter resistência insulínica. Mas na época, isso não era exatamente um problema para mim. Eu não sentia os efeitos da resistência insulínica e muito menos sabia que tinha. Fui descobrir que eu tinha resistência insulínica com mais de 30 anos de idade.
Quando eu finalmente entendi o que era resistência insulínica, começou um quebra-cabeça na minha mente a se formar. Este quebra-cabeça me deixou simplesmente embasbacada. Por que que a insulina, que é um hormônio tão importante no emagrecimento, é tão negligenciada ao mesmo tempo? Eu, sendo uma profissional da área da saúde, ter diagnóstico de resistência insulínica, ainda assim, ouvi falar muito pouco sobre esse hormônio. E ao me enfiar nesse universo, eu pude perceber a importância da insulina num processo de emagrecimento. Existem muitos médicos nutricionistas que até hoje não sabem o quão importante é a insulina. Eu fui entender isso com muito mais idade. Mas mais importante do que o papel da insulina no emagrecimento é o papel da insulina na nossa saúde. Eu falo em alguns vídeos que a resistência insulínica ela vem antes da pré-diabetes e a pré-diabetes vem antes da diabetes. Se nós entendêssemos melhor o papel da insulina no nosso organismo, muitos de nós não desenvolveria diabetes. Mas por que é tão negligenciado esse assunto? Inclusive com os profissionais da área da saúde. Voltando para a história da Amanda Guerrios, que sou eu. Então tiveram muitos fatores na minha história que corroboraram para que hoje eu fosse mentora na área de emagrecimento. Não só porque desde muito cedo eu tenho uma relação com o corpo, não só porque desde muito cedo eu entendi o papel da alimentação no emagrecimento, não só porque eu demorei bastante tempo na minha vida para entender alguns aspectos da minha saúde e que hoje eu fico estarrecida de como que nós não temos contato com essas informações. Por quê? Volto a perguntar. Toda essa minha conexão com o corpo, meu fascínio pelo esporte, meu fascínio por como o corpo humano responde à alimentação. Eu sempre fui rata de academia, gostava muito de fazer academia, e isso me levou a ser uma profissional da área da educação física. Dentro da minha aplicação profissional, uma das coisas que mais me tirava do sério era não conseguir ajudar minhas alunas e meus alunos no processo de emagrecimento deles. Pasme! Eu não conseguia ajudar. Por quê? Porque a área da saúde é toda fragmentada. Ou seja, eu precisaria de médicos, nutricionistas auxiliando os meus alunos que me procuravam com o intuito de emagrecer. Eu comecei a perceber o tamanho da orquestra que precisa ser formada para que uma pessoa tenha sucesso no emagrecimento. E o que é sucesso no emagrecimento para mim? É você emagrecer e manter o peso. Não adianta nada você emagrecer e depois engordar de novo. Concorda? Eu não vou falar que não adianta nada. Muitas vezes faz parte do nosso processo. Eu tive reganho de peso muitas vezes durante a minha caminhada. Então, sim, eu não vou falar que foi completamente inútil, mas foi dolorido. Foi dolorido. Eu sofri bastante no meu processo de me encontrar com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha alimentação. Tive problemas com distúrbios alimentares quando eu era mais jovem. Tive reganho de peso várias vezes. Eu não entendia onde que estava o elo perdido. Eu não entendia por que era tão difícil emagrecer e manter-se. Tudo isso eu levei muitos anos para aprender. E hoje eu vou trazer parte disso para você. E agora que você já entendeu um pouquinho quem é Amanda Guerrios, por que ela foi para a área do emagrecimento, vamos começar com a primeira parte da aula. Como resetar o seu corpo. Desde que me tornei mentora nesta área, muitas pessoas me procuram porque realmente já tentaram de tudo e não emagrecem. Mas muitas pessoas me procuram e já estão num caminho que, a meu ver, é o caminho certo. Mas elas também estão travadas. Parou num peso, não emagrece mais, o corpo parece que estabilizou. Para essas pessoas eu aplico também o reset. O que é o reset corporal? Eu entendo hoje como reset. Você entender como funciona o seu relógio biológico, porque sim, nós temos uma conexão muito forte com o ciclo circadiano do planeta. Nosso corpo é totalmente ligado
com o ritmo do planeta. Ou seja, se você entendeu o relógio biológico, vai ficar muito mais plausível de você entender como que funciona o emagrecimento e por que às vezes não compreender a importância do relógio biológico trava o seu emagrecimento. O reset do corpo envolve alimentação. Esse eu acredito que você já sabia. Porém, muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho a seguir na alimentação. Por quê? Infelizmente, na sociedade moderna, nós estamos impregnados de alimentos que não servem pra gente. Muitos deles você até acha que são saudáveis, mas não são. O reset corporal envolve também atividade física, exercício, treinamento, malhação, como você queira chamar. Amanda, você vive dizendo que a gente não pode fazer exercício para emagrecer. Sim, o teu exercício tem que ser para regular o seu corpo, te deixar mais forte, te deixar mais resiliente, te deixar mais saudável, capaz. Mas se você ficar usando o exercício para queimar caloria na tentativa de emagrecer, você não vai. E eu já expliquei em alguns vídeos meus que causaram muita polêmica, por que fazer exercício com a finalidade de emagrecer só traz frustração. Então, a atividade física tem que estar presente no reset corporal. Se você não fizer atividade física, não tem como ser um reset bem feito. A gente precisa. Isso faz parte do nosso DNA ancestral. A gente precisa de movimento. Precisa, tá? Outra coisa que vai fazer você resetar o seu corpo: descanso. Uma coisinha tão negligenciada nos dias de hoje, não é mesmo? As pessoas estão estressadas, cansadas, verdadeiramente cansadas. Você está falando com uma pessoa que já teve diagnóstico de estresse crônico, famosa fadiga adrenal. Sim, a Margarida já esteve nesse lugar. E foi bem difícil sair. E enquanto eu não entendi isso, eu não emagreci, tá bom? Então o reset do corpo envolve também o descanso. Descanso é sagrado, sagrado. Sem descanso, suas células não se renovam. E o que acontece quando a célula não se renova? Você envelhece mais rápido. O que faz parte do reset corporal também? Esse aqui está dentro da alimentação. Hidratação bem feita. Precisa ter uma hidratação bem feita. E hoje em dia as pessoas acham que uma hidratação bem feita é ficar se entupindo de água o dia inteiro. Não é. Não é. Eu vejo muitas pessoas carregando garrafas e garrafas de água para cima, para baixo, para cima e para baixo, se entupindo de água o dia inteiro. Não é assim que a gente se hidrata de forma apropriada, tá? Então a hidratação está presente no reset corporal. Por fim, individualidade. Sim, nós somos todos seres humanos, nós temos um coração aqui e tal. Nós somos muito, muito, muito parecidos. Mas ao mesmo tempo nós somos bem diferentes. Quer um exemplo? Algumas pessoas não metabolizam cafeína. Café para essas pessoas é um veneno, mas não é para todo mundo. Mas e se eu falar aqui para você, café é muito bom, tome, e você é a pessoa que não veio com a enzima que digere a cafeína, para você vai fazer mal. Então você se conhecer faz parte do seu reset corporal. A tua mãe já dizia, você não é todo mundo, e ela estava certa. Minha mãe dizia isso para mim também, e ela estava certa. Algumas pessoas precisam de mais tempo de descanso, outras nem tanto. Algumas pessoas comem pouco e ganham pouco músculo. Outras pessoas comem muito e são mais musculosas. Se você se conhecer, você consegue resetar o seu corpo. Mas se você não se conhecer, todo esse ruído externo vai te atrapalhar. Como que você faz para se conhecer? Teu corpo te dá todas as dicas. O teu corpo fala com você o tempo todo. Mas a gente não escuta. A gente está muito distraído. O teu corpo, inclusive, te fala que ele não está digerindo bem um alimento. Ele te fala que tem alguma coisa fazendo muito mal para ele. Só que você toma um remédio para calar o sintoma. O teu corpo fala para você que várias coisas estão erradas, mas a sua mente diz que tá tudo bem. Nós já vamos chegar no resetar a mente.
Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas se tem algo que você precisa fazer por você, é se conhecer profundamente. Ninguém tem que falar para você o que realmente é bom para você. Só você sabe. Existem algumas coisas que são para todo mundo. Como eu falei, regular o relógio biológico, uma boa alimentação, descanso, água. E dentro de tudo isso, você que vai amarrar bem, dizendo isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Teu corpo vai te falar. E você tem que estar atento ou atenta para ouvir. Nós estamos acostumados a viver com desconforto, com dor, com cansaço. Isso não é normal. Essa foi outra questão na minha vida que me tornou mentora na área de emagrecimento. Qual que é a diferença de um mentor para uma pessoa que é especialista? O mentor ele vai mais profundo. Ele vai tentar entender o que os olhos não estão vendo. O que uma mentora na área de emagrecimento faz? Ela amarra todas as pontas soltas. Eu escuto muito, eu leio muito nas minhas redes sociais que emagrecer é só fechar a boca, emagrecer é só fazer déficit calórico, emagrecer é só se exercitar mais. Isso é bobagem. Nós somos seres muito mais complexos, então isso é bobagem. Eu não virei especialista em emagrecimento porque é uma coisa simples. E se tem algo que eu sempre falo é que emagrecer não é simples, não é rápido, não é fácil e nem indolor. E a essa dor eu me refiro muitas vezes à dor figurativa, que é uma dor que às vezes só você sente. Não é aquela dor no corpo. É a dor de deixar algumas coisas para trás. É a dor de priorizar aquilo que você não quer priorizar. Ou olhar para aquilo que você não quer olhar. Emagrecer é mais do que isso. Emagrecer é você falar não para tudo que você tem falado sim, de forma automática. Então, voltando para o reset corporal, você precisa entender que muitas vezes você não emagrece porque você não consegue orquestrar esses pilares. Se você está me assistindo é mulher e dorme muito mal, e dorme muito pouco, e dorme picado e acorda a noite inteira, é muito difícil para uma mulher que não tenha qualidade no sono conseguir emagrecer. Já atendi muitas mulheres que faziam turnos noturnos de trabalho, filho pequeno, muito pequeno, alguma questão de saúde. Para a mulher é muito difícil emagrecer quando o descanso não existe de forma adequada. Para os homens, fica difícil emagrecer porque os homens, culturalmente falando, não são muito ligados à minuciosidade dos alimentos e dos detalhes. Normalmente o homem consegue emagrecer melhor quando tem uma mulher auxiliando ele, e eu não estou sendo feminista nem machista. Aqui em casa com o Benedito foi a mesma coisa. Ele emagreceu quando ele passou a fazer o que eu faço na minha alimentação, na minha vida. Você reseta o teu corpo quando você orquestra tudo isso que eu mencionei da melhor forma possível. Se você não pode fazer da forma perfeita, alguma coisa você pode melhorar. Porque não tem como você resetar o seu corpo sem se esforçar. Impossível. Eu não conheço ninguém. Algum nível de esforço você vai precisar fazer. Não tem como você ter resultados diferentes querendo levar a vida que você leva agora. Não tem como. Para obter resultados diferentes, você tem que ter consistência. Consistência em novas abordagens. Não adianta mudar por uma semana. Não adianta nem mudar por muitos meses e depois voltar para padrões antigos que te levaram para um lugar que você não queria estar. Por isso que eu digo, processo de emagrecimento é uma eterna vigilância, porque a liberdade se encontra na eterna vigilância. A gente não pode achar que o jogo está ganho. E também não precisa viver na neurose. Quando você entende como que o teu corpo funciona e o que é melhor para você, e você de fato integra isso, fica muito mais agradável levar o processo. Então não, você não vai ter outros resultados se você não tiver consistência nas abordagens novas que você for colocar para jogo. Falando do reset corporal na parte de alimentação, eu quero tocar num ponto importante aqui. Essa é uma informação de ouro para você.
Talvez você escute por aí, mas é uma informação totalmente controversa. E isso vai de choque, de encontro de choque, com tudo que talvez você já tenha escutado na sua vida até o presente momento. Eu, Amanda, descobri tarde que nós, seres humanos, fomos feitos para ingerir gordura. Nós nos damos muito bem com gordura. Desde o leite materno riquíssimo em gordura saturada, até os animais que nós nos alimentávamos há centenas de milhares de milhões de anos. Eu demorei muito tempo para entrar em contato com essa informação. E o que me fez ter reganho de peso inúmeras vezes foi fazer uma dieta pobre em gordura. E eu não estou falando de óleo vegetal refinado. Não estou falando de óleo de soja, óleo de semente de girassol, óleo de semente de algodão. Isso eu não ingiro. Estou falando de gordura que o seu corpo reconhece. Gordura animal. Tem coco, abacate também, azeite de oliva, dos bons, ok? Mas enquanto eu não entendi que a gordura animal que nos traz estabilidade, que nos traz saciedade de verdade, constrói a nossa saciedade, eu fiquei batendo cabeça. Já falei em muitos vídeos meus como que as diretrizes alimentares foram construídas, em cima do que elas foram construídas. E quando eu descobri isso, o meu queixinho caiu. As diretrizes nutricionais que nós seguimos até hoje vieram dos Estados Unidos e, infelizmente, a forma que elas foram construídas foi para que indústrias fossem beneficiadas. E isso virou uma verdade absoluta, incontestável, ensinada nas faculdades. O mundo não é para amadores. Quando você descobre isso, você consegue começar a entender muita coisa. Eu não estou aqui de brincadeira. Inclusive, informações como essa podem gerar grandes problemas para mim, porque vai contra o que é pregado por aí, pela maioria dos profissionais da saúde. Queria eu ter descoberto antes que a gordura é tão benéfica na nossa vida. Porque foi perdendo o medo de gordura que eu virei uma jejueira profissional. E o jejum faz parte do reset corporal. Sabe por quê? Nós fomos desenhados para jejuar. O teu corpinho e o meu foi desenhado há centenas de milhares de milhões de anos para que você não precisasse comer o tempo inteiro. E essa forma moderna de se alimentar, comendo picadinho várias vezes por dia, é o que está nos adoecendo. Pode apostar. E agora eu vou falar um pouquinho para você com relação ao reset mental. Como resetar o corpo e mente. Mas por que tem que resetar a mente, Amanda? A nossa mente é uma ferramenta. Mas muitas vezes ela acha que ela é o comandante. E não, ela é uma ferramenta. Enquanto você não entende que a sua mente foi programada para te manter segura ou seguro no lugar que você está hoje, você não consegue emagrecer. Que coisa louca, né? Por quê? Uma das maiores dificuldades do ser humano hoje é justamente emagrecer. Todo mundo que você conhece está querendo, precisando emagrecer. Enquanto a pessoa não reseta a mente dela, ela não consegue emagrecer. Porque o que amarra todas essas questões de reset corporal é a mente. Por que muitas vezes você sabe o que precisa fazer e não faz? Por que muitas vezes você quer ir por um caminho, mas vai por outro? Nós somos muito mais complexos e muito mais profundos do que nos dizem por aí. Uma das formas de você resetar a sua mente é entendendo que a sua mente vai querer te manter sempre no lugar que você está. Como? Sabotando seus planos novos. Se você está indo por um caminho novo, a sua mente fará de tudo para te manter no lugar que ela já conhece. Porque a sua mente não foi programada para te fazer feliz. Ela foi programada para te deixar segura ou seguro. Famosa zona de conforto, que na verdade é uma zona de segurança. Por mais que você não esteja feliz ou confortável onde você está, a sua mente te convence
que esse lugar não é tão ruim assim. Afinal de contas, você está vivendo aí, está viva ou está vivo, então para sua mente é o que importa. Outra coisa que envolve o reset mental é você entender que enquanto você acreditar em motivação, força de vontade, você não vai chegar onde quer. Mas a gente sempre ouviu o contrário, né? Que é preciso estar motivado sempre, que é preciso força de vontade. Na verdade, a motivação, ela tem altos e baixos. E se você seguir o fluxo da motivação, você não vai ter constância no seu processo. Eu te afirmo categoricamente, se você deseja emagrecer, você tem que ter constância, consistência. Você tem que ter compromisso com o processo. E uma pessoa que vive à base de motivação, ela não tem constância. Se nunca aconteceu com você de da noite anterior prometer mundos e fundos e no dia seguinte simplesmente não cumprir? Porque de noite você estava motivado. De manhã cedo, não. De noite um leão, de dia um. Já ouviu esse ditado? Por quê? Isso é motivação pura. São picos de motivação. Inclusive a força de vontade. Ela não dura para sempre. Ela acaba. E o que nos sustenta no processo é o compromisso diligente. É aquela repetição. Não importa se você está com a motivação aqui ou aqui, você tem um compromisso. Você reseta a sua mente quando você dá o comando de fazer algo independente dessa conversinha na sua cabeça. Tá acontecendo. Ah, mas pra que isso? Ah, mas não tá dando certo. Ah, mas fulano tá muito melhor. Ah, mas você nunca vai chegar lá. Se você não começar a orquestrar seus pensamentos e esses pensamentos virarem emoções no seu corpo, enquanto você não conseguir fazer isso, a sua mente que vai te comandar e não você que vai comandá-la. É muito barulho na nossa cabeça. É muito ruído externo. Você tem que aquietar a sua mente se você quiser chegar em algum lugar. Principalmente se você quer ver diferença no espelho, você vai precisar resetar sua mente também. A nossa mente nos conta historinhas o dia inteiro. Se você tem um compromisso profundo com você, não é qualquer historinha que ela vai te contar que você vai comprar. E isso não é fácil. A liberdade se encontra na eterna vigilância. E você tem que vigiar sua mente também. O que amarra todo o processo de emagrecimento é você conseguir usar sua mente como ferramenta para você chegar onde quer e se manter nesse caminho. Porque eu vou repetir, emagrecer é um caminho sem fim. Uma hora você vai chegar no corpo que você quer, ok? E daí, Amanda? Você vai continuar no caminho. Você precisa continuar. Você precisa se manter nos seus bons hábitos. Não tem como você criar bons hábitos, chegar onde quer, abandonar tudo, voltar para onde você estava. Não tem como. O processo de emagrecimento te coloca num lugar por tempo indeterminado. Por isso que eu digo, quando você se propuser a fazer alguma coisa, faça essa coisa ser algo que você sustenta. Não coloque metas imbatíveis, porque isso só vai te desmotivar. Se você não consegue fazer exercício mais de 3 vezes na semana, não coloque como meta fazer todo dia. Quando você estiver confortável nas 3 vezes na semana, aí você pensa em aumentar. Um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é justamente esse, metas imbatíveis. E as pessoas fazem isso justamente para que elas não consigam bater e digam, eu não consigo mesmo. É a mente usando elas. Eu, como mentora na área de emagrecimento, posso te falar com tranquilidade. Pegue uma meta que você dê conta e vá aos poucos colocando um pouquinho mais de dificuldade. E a hora que você chegar num ponto que para você é muito difícil, talvez dê um passinho para trás, porque é um caminho sem fim. Você vai precisar ficar neste caminho, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente até o fim dos tempos. Então, para resetar sua mente, você não pode acreditar em motivação barata. Você não pode acreditar em força de vontade, porque ela acaba. Você tem que acreditar em compromisso.
Você tem que acreditar em metas plausíveis. Você tem que acreditar que a sua mente precisa de descanso e que esse ruído externo, barulho, trabalho, problema, você precisa gerenciar isso, senão você não vai chegar em lugar nenhum. Em toda a minha experiência de vida, com o que eu passei com a minha saúde, com o que eu passo com as minhas alunas e meus alunos, minhas mentoradas e meus mentorados, eu já entendi que muitas vezes não é falta de informação. As pessoas às vezes não conseguem sustentar o processo, porque ele não é fácil. É um caminho que você precisa, muitas vezes, estar sendo guiada ou guiado para que ele se torne plausível, se torne seguro. E foi pensando nisso, nesse tanto de gente que não consegue chegar aonde quer com relação ao corpo e com a saúde, que eu criei um programa do qual eu me orgulho profundamente, que se chama Jejua Reset. O programa Jejua Reset é um programa de 6 semanas, porque a parte mais difícil do emagrecimento é sair do lugar. Eu entendi que muitas pessoas ficam sempre recomeçando e recomeçando e recomeçando, porque chega num determinado ponto da caminhada que fica difícil, que bate um monte de insegurança e que falta alguém para estar ali guiando. E o meu trabalho como mentora é guiar as pessoas no caminho que elas querem estar. O emagrecimento ele precisa de constância, ele precisa de compromisso, precisa de muita informação também. No Jejua Reset, onde você tem material de apoio didático, guia alimentar, cronograma de jejum, e o nome é Jejua Reset, porque você começa lá de trás. É como se você voltasse para o teu dia número 1 da tua experiência com jejum. Eu percebi ao longo da minha jornada que muitas pessoas começam a aplicar o jejum de forma errada, apertando muito nas horas, não sabendo como fazer a quebra do jejum, não sabendo como fazer o fechamento de janela. Isso é muito importante para os jejueiros, você saber o que você vai comer na sua janela alimentar. Então fazer jejum não é só ficar muitas horas sem comer. Isso, se você quiser, você vai aprender no Jejua Reset como fazer o jejum de forma gloriosa, que realmente te traga benefícios, que realmente te leve para o corpo que você deseja. Eu quero que você experimente o que é ter liberdade de não precisar ficar comendo o tempo inteiro, de não sentir fome o tempo inteiro, de não sentir vontade de comer o tempo inteiro. No Jejua Reset, eu te ofereço um programa que envolve alimentação, exercício em casa e na academia, relógio biológico, guia de ciclo circadiano, descanso, hidratação. Todos os pilares que envolvem o emagrecimento e principalmente como fazer o jejum de forma adequada, de forma segura, de forma progressiva. Não é aquele jejum simplesmente para você ficar com dor de cabeça e passando fome. Não, isso não é jejuar. Isso é penitência. No Jejua Reset você aprende como fazer o jejum de forma eficaz e segura. E, inclusive, se você tem questões de saúde, porque no Jejua Reset eu não tô aqui brincando com a saúde de ninguém. As pessoas que me procuram normalmente estão com alguma questão metabólica e de saúde. No programa, eu criei de uma forma que fique seguro, para que você possa estar se beneficiando da prática do jejum e, ainda por cima, fazendo uma alimentação, que é a alimentação que o seu DNA reconhece. Eu falei nessa aula que o que mais dificultou minha vida com relação à alimentação foi não saber a importância da gordura na nossa dieta, na nossa estabilidade glicêmica, na nossa vontade de fazer as coisas. Nesse programa que eu criei orgulhosamente, você tem acesso a todas as informações que, a meu ver, são importantíssimas para que você possa emagrecer com saúde. Eu não prometo para você que você vai perder tantos quilos. Mas o que você vai encontrar no Jejua Reset é suporte, grupo de apoio. Eu vou estar conduzindo aulas gravadas, muitas aulas com material didático maravilhoso para que você esteja ganhando conhecimento, agregando, absorvendo tudo que eu sei e que eu vou te passar no Jejua Reset. Sim, o Jejua faz parte do meu trabalho.
E, por enquanto na história do mundo, nós precisamos fazer trocas energéticas. O Jejum a Reset levou muito do meu conhecimento, das minhas horas de vida, e quando eu pensei num valor para ele, eu pensei que um valor justo seria 997. Por 6 semanas de trabalho, 997 estaria bom. Mas eu não quero que o valor seja um impeditivo para que você dê um reset na sua vida. Então eu decidi fazer 447. Você pode fazer, inclusive, no cartão de crédito. Mas pensando bem, se você está aqui hoje e você assistiu essa aula completa, você merece mais uma bonificação. Para você que está me assistindo agora e deseja ser guiada ou guiado por mim nessas próximas 6 semanas, eu vou fazer o valor promocional para você até o final do dia de R$ 397,90. E você pode fazer em 12 vezes. O que você acha? É uma bonificação para você que assistiu essa aula até o final, que gosta do meu trabalho, que gosta de mim e que quer ser guiada ou guiado por mim nessas próximas 6 semanas. Eu ofereço aulas ao vivo para todas as minhas mentoradas e mentorados. Muitas aulas gravadas e o material de apoio que fica com você, além de vários bônus que eu vou incluir no programa. Então, se você está pronta ou pronto, pegue na minha mão e vamos caminhar por 6 semanas através do Jejum a Reset. Eu te espero no meu grupo.